Olá, graça e paz. Hoje o nosso programa terá um ênfase muito importante. A necessidade de se discernir o que é verdadeiro do que é falso. Estamos falando em questões espirituais que poderão transformar definitivamente a sua vida. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui por vontade de Deus, estou aqui por uma palavra profética de Deus. Hoje posso lhe afirmar com absoluta segurança, pois já se passaram 45 anos, completei no dia 7 de março, que fui consagrado ao ministério pastoral pelo bispo Roberto McAllister em um corpo ministerial. E naquele momento houve uma palavra profética em que o Senhor dizia que o ministério que estava sendo naquele momento investido por Deus era algo que mais tarde a igreja de então não estava preparada para receber o ministério e que mais tarde ele se revelaria, que passaria além das fronteiras do Brasil. Estava sendo profetizado na ocasião o ministério apostólico e profético, que não se conhecia no Brasil. Ninguém tinha noção do que era levantar-se um apóstolo e um profeta dentro do Brasil. Isso aconteceu já anos depois, quando o Senhor fez com que a minha vida se tornasse uma vida absolutamente dependente dele e fui consagrado como apóstolo 2 vezes e como apóstolo e profeta. 2 grandes ministérios reconheceram que Deus tinha algo muito diferente e especial para o Brasil e o mundo através, graças a Deus e humildemente eu confesso, deste humilde servo do Senhor. E o que é um apóstolo? Apóstolo é alguém que revela, é alguém que prega, é alguém que revela os mistérios da graça de Deus. É aquele que tem um ministério abrangente, amplo e que leva ao conhecimento da verdade. Então eu queria lhe dizer hoje da importância de você saber discernir, porque as pessoas têm muita dificuldade de discernir. A palavra discernimento é uma capacidade dada por Deus, espiritual, de você conseguir identificar o que é o certo e o que é errado. Porque, às vezes, as pessoas... Vamos lembrar o que disse Isaías, o profeta, no capítulo 5. Há uma palavra muito interessante que ele fala sobre isso. Ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão a luz e da luz a escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então, o profeta Isaías estava dizendo que é muito perigoso quando se chama ao mal de bem ou ao bem de mal. Quando se chama a escuridão de luz e quando se chama a luz de escuridão, ou escuridade. Estou lendo no profeta Isaías, capítulo 5, 20 a 22. Então, nós estamos aqui hoje para chamar luz ao que é luz, trevas ao que é trevas, doce ao que é doce, amargo ao que é amargo. Nós precisamos, então, de discernir, de identificar o que é a verdade. Porque, às vezes, a pessoa é levada por pensamentos humanos. Bem, isso é tão importante que o apóstolo São Paulo faz uma advertência no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Olha só a câmera aqui. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer dizer que é possível uma pessoa ser enredada com filosofias e vãs sutilezas.
É uma tradição dos homens. E ele diz, cuidado. Esta palavra vem do original grego blepo, cuidado. Tenha cuidado. Olhe o que, entenda, faça isto ser um discernimento. O que é verdade, o que é falso. Porque Cristo é a única verdade que existe. Cristo é a única verdade que existe. E a verdade se vive pela revelação do Evangelho da graça de Deus, pelos mistérios que são revelados, conforme Paulo disse no livro de Romanos. Eu estou encontrando a palavra para você entender o que eu estou lhe dizendo como verdade. Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações. Então, Cristo é a verdade, e a verdade se conhece pela revelação do mistério. Então, significa mais ou menos o que eu lhe vou explicar agora. É como se a pessoa tivesse verdadeiras escamas espirituais nos olhos, cera espiritual nos ouvidos e véus religiosos no coração. O que Deus faz quando se conhece a verdade? A verdade chega e arranca as escamas espirituais, limpa o ouvido da cera espiritual, das fábulas que tantas vezes ocupam a vida das pessoas espiritualmente, e os véus espirituais, porque existem véus da lei, véus judaizantes, conforme Paulo disse aos Coríntios, que impedem de ver a glória de Deus. Então o inimigo tem sido muito astuto no nosso Brasil e no mundo. Ele tem usado a lei judaica, que não tem nada a ver com os gentios, para deixar o povo de Deus escravizado com cerimônias, com ritos, com sacrifícios, com jejuns, com vigílias, com flores, óleo, sal, sacudimentos, correntes. Você veja o que se tornou efetivamente a Igreja de Jesus hoje no Brasil e no mundo. Tem nada a ver com aquilo que Deus determinou que seria a igreja. Não tem nada a ver com a forma como Deus disse que tinha que ser adorado e louvado. Deus deixou princípios até para a nossa adoração como igreja. Ele disse, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus disse, eu só quero ser adorado se for adoração espiritual e com verdade. Então se transformaram muitos lugares que deveriam ser altares em palcos. Em vez de o louvor verdadeiro a Deus, hoje temos um louvor que não tem sequer sombra do que é o louvor que Deus pediu, da forma que Ele quer ser adorado. São as dancinhas, são os peões rodando, são tantas e tantas coisas tão miseráveis espiritualmente falando, que as pessoas se confundem. Onde está a verdade? O que é verdade? Então eu preciso saber discernir o que é espiritual, luz, verdade, para o que é mentira e que é engano. Em 2 de Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo adverte a igreja a respeito disso. Ele diz assim, ora o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Então eu não posso olhar para um lugar que tem uma placa na porta e achar que por ter uma placa é uma igreja. Igreja tem que ser levantada por Deus. Igreja não se cria. Você cria uma empresa, mas você não cria uma igreja. Uma igreja tem que ser levantada por Deus, tem que ser edificada por Deus. E ele disse que sinais e prodígios da mentira. Então, quantas vezes... Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Existem gerações no Brasil
bisavô, o avô, o pai, os filhos, os netos, os bisnetos, aprisionados por sistemas religiosos, legalistas, judaizantes e pelos demais que fazem parte da cultura do nosso Brasil, com as questões afros, os búzios, as cartas, os trabalhos de terreiro, os trabalhos de cemitérios, as pessoas que vão a cartomanta, a quiromante, a pessoa que diz, eu sou católico, mas sexta-feira vai bater cabeça num centro. Enfim, nós precisamos ter discernimento, amado. Por quê? Porque Satanás vem com sinais, prodígios da mentira. Como é que eu sei? Eu estou vendo um sinal. E como é que eu sei que isto é verdade ou não é? Depois ele diz, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então eu estou aqui hoje, neste domingo pela manhã, em nome de Jesus, para que você aprenda a conhecer a verdade, para você ser livre, para você não se submeter às mentiras, aos sinais, aos poderes e aos prodígios mentirosos de Satanás. Então nós precisamos de conhecer a verdade, senão as pessoas começam a dar crédito ao erro. E o erro é satânico. Serão julgados todos quando não derem crédito à verdade. Eu estou aqui não é porque estou aqui, eu estou aqui por uma vontade de Deus, como profeta do Senhor, como anjo de Deus do ministério, porque eu quero que você conheça a verdade. Eu quero que você siga a verdade, porque só existe uma verdade, está aqui, só existe uma Bíblia, só existe um livro poderoso, religioso, só existe um caminho, só existe uma verdade. Então, vamos pensar nisto, porque senão vem dar crédito à mentira. E é o que eu disse, gerações e gerações nunca foram felizes, nunca conheceram a verdade, estão com véus, estão com escamas nos olhos. As pessoas são infelizes, não têm sentido de vida, não sabem o que será o dia de amanhã. Estão aí os meus colegas psicanalistas, meus colegas psicólogos, os seus consultórios abarrotados de gente que chega e diz assim, eu sou evangélico, mas eu não tenho sentido de vida, eu sou depressivo, eu sou angustiado, eu vivo uma vida apocada, diminuída, constrangida, envergonhada. São as práticas do que não é verdade. Lembra-se o que eu disse no início do programa? Vou voltar lá. Em Isaías 5, eu gosto muito dessa palavra. Vou voltar lá porque você precisa conhecer isso aqui. Ele diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade a luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então nós precisamos saber o que é a verdade. O que é verdade? Porque são muitas as vozes, todas elas têm um sentido e nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Por isso Deus abriu essa porta aos domingos, aqui na Bandeirantes, 7 horas da manhã, graças a Deus, porque temos um povo que dá o suporte a esta programação, para que você ouça a verdade, conheça a verdade, seja livre, seja, desapegado do mundo, do pecado, desses conceitos religiosos que não valem nada. O sacrifício, o jejum, a vigília, eu pago o preço, isso é dramático. Paulo disse aos Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. A maioria das pessoas cristãs, católicas e protestantes são escravas. Escravas de doutrinas dos homens, ensinamentos e doutrinas dos homens. Por isso Paulo disse, blepo, cuidado, que ninguém vos enrede. Aprenda segundo Cristo. Mas é preciso você ouvir da boca de um homem que não tem compromisso denominacional. O meu compromisso é com Deus, para libertar as pessoas. Porque se você não conhece estas verdades, você vai dar crédito à mentira. E uma pessoa que dá crédito à mentira é um escravo da mentira. Foi para a liberdade
que Cristo vos libertou, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. E ele ainda disse em Gálatas 3,10, quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Quem segue ministérios que pregam a lei judaizante estão debaixo de maldição. Paulo disse, se vier um anjo onde nós e prega o evangelho, que vá além deste, seja anátema, está debaixo de condenação. Quando ele tinha dito aos romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo o que é falso e o que é verdadeiro? Discernindo com discernimento espiritual, discernimento de espíritos, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é doce, o que é amargo. Você não pode chamar ao que é mentira e engano de verdade. Agora, precisa ter olhos espirituais iluminados. Olhe só o que eu lhe vou mostrar agora. Os 4 principais líderes religiosos do mundo. Por exemplo, Confúcio. Milhões de pessoas seguem na Ásia Confúcio. O que Confúcio disse? Eu não sou o caminho. Buda disse, procure pela verdade, eu não a encontrei. O que Maomé disse? Eu não sei o propósito da vida. Aí chega Jesus e diz em João 14,6, João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que não há outro caminho, não há outra palavra, não há outra verdade, não há outro evangelho, só Jesus Cristo. Jesus, sim, é o caminho. Então nós precisamos de discernir o verdadeiro do falso, o bem do mal, o justo do injusto. 1 Coríntios 1, 21, o apóstolo São Paulo escreve à igreja de Coríntios e ele alerta sobre esta questão. Ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra, o evangelho, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. É loucura por quê? Porque é diferente de tudo. O evangelho da graça de Deus não tem nada a ver com judaizantes, com caminhos de Moisés, com sacrifícios, com ritos. Por isso era chamado de loucura. Esse pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos pedem sabedoria. Os gregos andavam em busca da verdade. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha, eu estou aqui emocionado. Ele diz, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha o que Deus está revelando, o que eu recebi do Senhor, estou lhe passando. Sabedoria deste século não serve, se resume a nada. Os sábios deste século, os gurus deste século, servem absolutamente para nada. Os livros que são publicados em nome das religiões não servem perante o único livro sagrado, Bíblia, a palavra das palavras, o livro dos livros, está aqui. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Pastor, eu ouvi o senhor tranquilamente e eu queria que o senhor me ajudasse. Eu quero viver esta verdade que o senhor está pregando. Não quero mais seguir a lei, não quero mais continuar com sacrifícios, com jejuns, com vigília, que não levam a nada. A verdade é que não levam a nada. Pode fazer, mas não servem para nada. É a graça de Deus, é a revelação, são os mistérios. O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, entregar a sua vida a Jesus.
Como é que eu faço isso, apóstolo? Uma oração simples. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Eu me rendo. Eu corto o cordão umbilical com o mundo do pecado, porque eu creio que tu morreste, ressuscitaste, és o Senhor, e eu te confesso como Senhor e Salvador. Eu creio que eu sou salvo. Esta oração, se você a fez, mudou a sua vida. Agora, você precisa fazer um momento, não é uma catarse, mas você precisa se libertar. Eu me libertei da igreja católica e me libertei da igreja protestante judaizante. Porque eu vivi anos no judaísmo cristão. Eu me libertei disso tudo. É como fazer um delete, sabe? Deus me deletou tanto a idolatria romana quanto esse judaizante dos ministérios. Houve um delete. E Deus me reprogramou. A minha mente hoje é a mente de Cristo. Meu coração foi circuncidado com a palavra. Eu fui criado, no meu interior, Deus criou um homem segundo a verdade. Um homem segundo o Espírito e segundo a verdade. Foi isso que Deus fez há muitos anos atrás, claro. Eu deletei todo o meu passado. Eu vivi com São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, com ritos, com rosário. Eu era um escravo, eu ficava diante das imagens que não falam, que não cheiram, que não veem, que não tocam, não apalpam, não caminham. E eu acreditava que ali estava Deus. Deus me deletou isso tudo. Estou reprogramado para viver por cabeça, não por cauda. E eu queria muito que você tivesse uma experiência de viver o cristianismo verdadeiro. Só existe um, que é o da graça de Deus. Fora, volto a dizer, Paulo disse: vier um anjo a um de nós e prega o evangelho que vá além deste, seja anátema. Estão nas 14 epístolas de Paulo, estão as bases do evangelho da graça de Deus. Se você quer ter uma experiência profunda com Deus, venha para Cristo Vive. Aqui na nossa sede, todos os domingos, hoje, 9 da manhã, 5 horas da tarde, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Temos parques de estacionamento seguros, temos um lugar, são os 10 mil metros quadrados mais sagrados do Rio do Brasil, temos uma catedral climatizada, temos escola para crianças, berçário, para adolescentes, para jovens, temos um trabalho social tremendo e um ministério de comunicação que vem desde 45 anos atrás. Temos uma experiência. Eu sou um pastor cuidador. As pessoas que são dele, de Jesus. E ele diz: Miguel Ângelo cuida. Eu tenho uma família apostólica, eu tenho bispos, pastores, pessoas cooperadoras. Somos cuidadores de vidas. Nosso ministério não tem espaço para lobos, para maçã podre. Nosso ministério é um ministério de Deus, um ministério sagrado. Por isso eu lhe digo: venha fazer parte da Igreja de Cristo Vivo. Segunda palavra que eu quero dar: eu estou com uma direção de Deus para nós abrirmos a igreja em Recreio, Barra da Tijuca, Ipanema, Copacabana e Botafogo. Quero pedir a sua ajuda, por favor. Eu sei que há pessoas, empresários, que podem nos ajudar, pessoas de posição social, que gostariam muito de deixar uma marca histórica da vida aqui no Brasil para a eternidade. Ajude-me, por favor, a abrir ministérios por estes lugares, que é a direção que nós sentimos de Deus agora. E eu queria dizer-lhes: se você sentir no coração de ajudar esse nosso ministério, por favor, entre em contato conosco pelo 3017 9090. Será uma bênção muito grande se você puder me ajudar. Em nome do Senhor Jesus, o que eu recebi de Deus, eu lhe passei. Eu sei que eu não posso vir à televisão para chamar o que é amargo de doce, nem dizer o que é doce chamando de amargo, trevas, luz e luz, treva. Eu tenho que falar sobre a luz, sobre a verdade, porque só a verdade liberta. E você foi liberto hoje para a glória do Senhor. Quero agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus por ter me permitido
45 anos de ministério, 71 anos de vida, uma bênção muito grande este mês de março. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte a esta programação. Quero agradecer ao meu amigo, irmão Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, dos mercados Turbomil, que têm sido base do nosso ministério. Meu querido amigo e irmão Renato Vilarinho, Cláudia Ischer, da Zinzane. Você sabe, a Zinzane é ligada ao coração de Deus, como Turbomil. A Zinzane está no mundo, está na Square Garden, é uma bênção de Deus, uma empresa criada por um casal que coloca Jesus e o reino em primeiro lugar. São uma bênção. Quero muito agradecer, então, por todos aqueles que apoiam este ministério e me ajudam, porque não se faz nada sem recursos. Nós não temos recursos escusos e escuros, nós temos fé e amor do povo de Deus. Muito obrigado, em meu nome pessoal, nossa família apostólica, nossa equipe de trabalho. Obrigado à Igreja Cristo Vive, amo vocês e obrigado vocês amarem a Deus, amarem o apostolado e amarem a única verdade libertadora, a graça do Senhor. Domingo abençoado, aguardo por você. Ligue para mim, eu estarei dando retorno. Graça e paz.